Olá, gente, aqui da TV Lourinho Repórter. Para você que nos acompanha, estamos aqui iniciando mais uma entrevista, mais um bate-papo político aqui na TV Lourinho Repórter. E dessa vez a gente recebe mais uma pré-candidata a vereadora aqui nos nossos estúdios. Primeiro eu vou ler a biografia para a gente começar as perguntas e começar o nosso bate-papo. Vamos lá. Bianca Paulo da Silva Dias Vasconcelos. Nasceu no Paracuru, mas cresceu no bairro Conjunto Ceará, onde estamos agora, inclusive. Periferia de Fortaleza, onde reside até os dias atuais com seu esposo e filho. Seus valores conservadores e cristãos foram lapidados durante uma vida com dificuldade financeira, numa família humilde de pais separados. Estudou em escola pública de ensino técnico e se formou em secretariado. Técnica e secretariado. Isso. Está concluindo licenciatura em pedagogia. Já atuou como professora polivalente de educação infantil e também como assessora parlamentar do deputado estadual Sargento Reginaldo. Desde a sua infância foi apaixonada por intérprete de Libras. Tal paixão a tornou intérprete de Libras de nível nacional para autoridades como o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, o ex-governador João Dória, ex-ministra Damares e entre outras autoridades e parlamentares. Há anos realiza um trabalho junto à comunidade surda em busca de inclusão e acessibilidade. Inclusive, já teve seu trabalho reconhecido pela Assembleia Legislativa do Ceará durante a sessão solene em alusão ao Dia Nacional do Surdo e da Língua Brasileira de Sinais, Libras. Atualmente está afiliada à União Brasil e é pré-candidata a vereadora de Fortaleza. Tudo bem, Bianca? Tudo bem, Caio. Para mim é um prazer imenso fazer parte dessa história que é a Lourinho TV, fazer parte da sua vida e desse momento tão lindo, tão único. Vamos? Vamos lá, então. Eu já começo o nosso bate-papo perguntando para você qual é a sua motivação para ser pré-candidata? A motivação para ser pré não houve, na realidade nunca houve um interesse de fato. Eu sempre tive interesse de querer mudar alguma coisa, mas nunca pensei em estar na vitrine. Eu sempre gostei de bastidor. E daí fiz todo o meu trabalho, nunca pensei em, como eu repito, nunca pensei em ser candidata ou um dia ser um parlamentar. Só que viram em mim esse potencial. O capitão Wagner contactou o sargento Reginaldo, que na época eu estava na assessoria dele, e veio o convite deles dois. E eu fiquei muito lisonjeada, né? Porque tantos querem e acabam não conseguindo, e eles veem isso em mim. Para mim é um motivo de uma honra muito grande. E daí veio o convite, pensei, repensei, deram um prazo, óbvio, né? Repensei vários, conversei com a minha família, conversei com meu esposo e foi tudo muito bem aceito. Todos os meus amigos, meus próximos, e aqui estou. Como pré-candidata? Como pré-candidata pela União Brasil. Quais são as suas ideias para melhorar a qualidade na educação de Libras nas escolas municipais? A realidade, Caio, não é nem melhorar a educação, é implementar a educação, né? Tornar ela parte da BNCC. A BNCC eu sei que é uma coisa muito macro, né? Questão nacional, que é a base comum curricular. Só que nós temos leis para isso. A deputada Daiane Bittencourt, que é a esposa do capitão, ela promoveu a lei, foi aprovado, já passou pelo Senado, só que falta efetivar, né? Ela tem que se tornar efetiva. E outras cidades, em São Paulo já tem. Então, assim, trazer para cá, se dá certo nos outros, por que também não pode dar aqui? A comunidade surda em Fortaleza tem um total de mais de 5.000 surdos. Então, assim, eles precisam ser ouvidos, eles precisam ser atendidos, e incluir a Libras na educação, né, para a criança já crescer tendo esse entendimento, é um avanço enorme, tanto para a comunidade, é um ganho, e quem ganha muito mais é a criança já sabendo desde pequeno a se comunicar com o surdo.
E quais são as suas ideias para melhorar a saúde, a educação e principalmente a segurança em Fortaleza, que é que o Capitão Wagner, que você está apoiando, e vice-versa, mais promove, assim, né? Assim, é muito precoce a gente poder falar de alguma proposta, né? É muito cedo para isso, até mesmo porque existem leis que impedem a gente já colocar isso, falar isso, verbalizar isso. Mas no âmbito geral, Caio, a questão de sempre ter uma assistência maior, dar uma assistência maior à pessoa que está ali, ao cidadão, né, independente se for de classe média alta, se for da periferia, enfim, ter a saúde disponível para o fortalezense, uma segurança efetiva para a nossa cidade, para o nosso estado, que a gente sabe o que nós estamos vivendo. E quem sofre disso tudo é quem está na ponta, é a pessoa da periferia, né? Então, a gente precisa pegar esses projetos e efetivá-los, e com responsabilidade. E sobre a saúde e a educação? É no modo geral. Nas escolas, questão de ideologia de gênero, isso pode vir que eu vou votar contra, enfim. Segurança, temos aí um capitão, se Deus quiser, o Capitão Wagner será nosso prefeito em nome de Jesus, então ele já entende de segurança, né? Então é colocar as pessoas certas no lugar certo e para fazer uma boa gestão. E que ideias concretas você tem para promover a participação cidadã e ouvir as demandas da população, se vereadora? É como eu te falei, ideias concretas é muito prematuro a gente falar sobre isso, né? Porque a lei não nos permite nem estar, porque isso gera uma proposta, né? E até o momento não pode. Mas nós temos sim já vários projetos bacanas para a gente colocar aí e atender essa demanda muito, muito grande, né? Que a gente precisa ouvir a comunidade para a gente poder jogar para lá e trabalhar e saber o que fazer. Como você vê Fortaleza nesses últimos anos e como você quer que seja nesses próximos anos? Eu cresci, na realidade, nunca houve de fato uma gestão que se preocupasse como eu falei, com quem está na ponta, que se preocupasse com a periferia. Então, como eu vejo Fortaleza, é uma Fortaleza abandonada, uma Fortaleza sem gestão, uma Fortaleza onde agora, aos 45 do segundo tempo, o prefeito resolveu ser blogueiro. Então, não tem um trabalho efetivo da prefeitura em si para a cidade, onde haja melhorias em alguns cantos. Não, ele só cuida da beira-mar, cuida das áreas nobres, mas esquece que na periferia também precisa de atenção que ele não tem, que ele não dá. Eu cresci vendo essa Fortaleza que nós vemos, né? Veio Luiziane, aí veio a família Ferreira Gomes, e veio, enfim, toda essa galera. Então, ver Fortaleza eu já vejo, nunca vi Fortaleza melhor. Ela pode estar até querendo melhorar, mas a gente acaba que, de fato, não há gestão. E o que eu projeto isso para o futuro é uma Fortaleza onde a pessoa da beira-mar também é aquela mesma pessoa que ande na periferia, seja aquela mesma pessoa que vai e volta sem ter preocupação porque, óbvio, não é um pouco do seu tempo, mas quando eu tinha a tua idade, a gente brincava na rua até meia-noite, 1h da manhã, a gente podia ficar na calçada, e hoje em dia a gente não pode mais. Então, assim, ter uma Fortaleza segura, uma cidade limpa, sem taxa de lixo, que a gente tenha, óbvio, não aquele orgulho, mas a gente saiba que o imposto que a gente está pagando, ele vai vir como retorno necessário e sempre nos locais que mais tem a deficiência. Você falou da taxa de lixo, o que você acha sobre a taxa de lixo? Um absurdo. Porque a gente vê que não está tendo retorno, né? Eu sou aqui do bairro, então ali a Avenida G, que às vezes a gente corre por lá, a gente corre, é rato, é lixo, é buraco, é canal transbordando. Você sabe muito bem, aqui na última chuva que deu, o canal do Conjunto Ceará transbordou,
por falta de que não há limpeza, é lixo. Então esse dinheiro da taxa do lixo está indo para onde? Esse imposto está indo para onde? A gente não vê retorno. Então não é uma coisa que a gente paga e mas eu sei que está funcionando. Não é. A gente paga e continua do mesmo jeito. Então não há porquê, não há razão. E outra, Fortaleza já arrecada muito mais. Essa é mais uma taxa desnecessária. E como você enxerga o papel da juventude na política e de que forma você pretende e quer engajar outros jovens a entrar na política como você? Gente, falar de juventude é muito difícil, porque por mais que eu não seja mais tão jovem assim, eu tenho 30 anos, né? Mas na minha época de juventude em si, eu queria muito ter um espaço para esporte, para lazer, para se juntar com a galera, incentivo. É uma aula de violão, é um curso de Libras no CITES, que não tem. Cursos, porque se a gente pegar toda essa juventude e colocar para estudar, para fazer uma atividade, para investir em cursos, em esporte, ela vai deixar de ser uma juventude ociosa e ela não vai ser captada para o mundo do crime. Então, um adolescente, um jovem vagando, ficando em calçada, ficando ao léu, sem ter uma atividade, sem nada, o crime vai lá e pega ele. E a gente perde esse jovem. Então, pegando essa juventude, colocando ela para fazer cursos, um Cuca que tem os jogos, a gente está aí nas Olimpíadas e a gente poderia muito bem ter muito mais representantes se investisse na juventude, na educação dessa juventude na área do esporte. Aqui no Conjunto Ceará tem a Vila Olímpica, né, que era justamente para isso, mas está abandonada. Nós fizemos uma denúncia aqui com o sargento Reginaldo, nós fomos lá, cobramos do Estado, cobramos do governo estadual, mas nada é feito. Nós temos aqui um ABC também do mesmo jeito, nós temos um CSU do mesmo jeito. Então, assim, coisas que eram para a juventude, parece que a gestão, ela não se importa. O erro está aí, né? Não se importa. Que iniciativas você pretende implementar para garantir que os serviços públicos sejam acessíveis e adequados para as necessidades da comunidade surda? Todos possíveis. A ideia é colocar intérpretes de Libras onde não tem, efetivar a profissão, incentivar a profissão e, acima de tudo, ensinar e educar as pessoas para que não haja um intérprete, porque você mesmo sabe se comunicar. Já pensou na ideia? Tu convidar uma pessoa surda para o teu programa e diz, não precisa do intérprete, porque eu sei me comunicar com essa pessoa surda. É um evento assim extraordinário, é um ganho imenso que, como eu falei anteriormente, quem ganha é o todo. A comunidade em surda e mais ainda a pessoa ouvinte que está ali tendo aquela comunicação com a pessoa surda. Então, todos os incentivos do mundo, colocar em departamentos públicos, capacitar, como o capitão Wagner fez no Maracanaú, pegou intérpretes e colocou nos equipamentos públicos, né, da prefeitura. Então, você vai em qualquer canto de Fortaleza, não se preocupe, tem um intérprete lá, não se preocupe, tem alguém que vai conseguir se comunicar em Libras. Da mesma forma o Braille é pro cego, né, aqueles pontinhos, em todos os cantos você vê, tem a porta de banco, de shopping, de qualquer coisa, tem aqueles pontinhos, né? Você já percebeu? Pronto, daquela mesma forma, só que exatamente, o tátil. Da mesma forma que o cego consegue se comunicar lá, que é um ganho imenso, que ainda assim ainda falta uma outra estrutura para eles, não é só isso, o surdo também precisa ter essa comunicação em todos os âmbitos. Você sabe as dificuldades que você vai encontrar na Câmara Municipal? Enfim, saber, a gente não sabe, porque é novo, né? Vai ser
uma coisa nova para mim. Então, se Deus quiser, vamos conseguir. E vai ser tudo novo. Só que como eu já tenho uma experiência da Assembleia, pelo fato de ter sido assessora parlamentar, eu já sei mais ou menos como funciona, né? Tem a questão da oposição, eles querem barrar, eles querem de tudo, que não haja votação, que não haja quórum. Então, assim, é ser uma parlamentar assídua e, acima de tudo, atuante. Porque se eu for colocada lá, eu fui colocada ali, eu fui escolhida, eu tenho uma confiança de milhares de pessoas que me colocaram ali, e eu não fizer o mínimo, isso para mim já não rola. Se não for para estar ali direto, atuando, trabalhando, sendo sempre a favor da população, sempre buscando melhorias para a população, se não for para ser assim, não quero. Quero estar lá como uma pessoa que me confia. A partir do momento que você vota em mim, que eu tenho o seu apoio, eu tenho sua confiança. E a única coisa que eu tenho que fazer é lhe dar esse retorno. Ter essa sua confiança de volta. Se eleita, como você pretende colaborar com os vereadores, independente de suas orientações políticas, para alcançar objetivos comuns? Hoje a gente vê muito vereador que fala que não vai conversar com aquele vereador porque é oposição, ou não se dão bem. Aí a gente vai lá para a questão da polarização, né? Infelizmente a polarização ela está tomando de conta de tudo, já tomou de conta do Brasil, já tivemos muitos impasses. O Brasil em si, a população em si, isso eu falo da época do Bolsonaro, a época desde sempre, né? Aquela defensor dos seus direitos. Só que você esquece que você não está ali pelo seu direito, você está ali representando a outra pessoa. Quem lhe colocou lá? Então, a partir do momento que eu votar contra a população, é um falho, um erro meu, né? Independentemente se for de qualquer partido, se for um projeto, se for uma PL, que diga assim, ó, essa aqui ganha todo mundo, ganha Fortaleza, a gente tá votando. Independente. Pode ser de quem quer que for. Vai de acordo com os princípios das pessoas e da população em geral? Sim. É aquilo que eu digo, não, aqui já não passa. Se for um ensino sobre ideologias para a educação, eu não vou aprovar. Mas se for uma coisa voltada, um exemplo, se for um projeto, se o projeto das Libras não parta de mim, mas parta de outro parlamentar, eu vou com ele, eu estou contigo. Porque quem ganha são eles, é o todo, né? Então, todo e qualquer projeto, vindo de qualquer partido, que vá a favor da população e daquilo que eu acredito, eu estou votando a favor. Fora isso, não me chame nem para conversar. Agora vamos para as nossas perguntas do público, porque quem sabe a gente sempre coloca uma caixa de perguntas lá no nosso Instagram e você que está nos assistindo também pode perguntar. Então vamos lá. Quais são as suas ideias para o público jovem? Essa pergunta vem da Tamires. As minhas ideias para o público jovem é aquilo que a gente já tinha conversado antes, né? É implementar mais esporte, mais cursos, incentivar o jovem de todo, tirar o jovem da ociosidade e colocar ele, preparar ele para um vestibular, para um Enem, para o mercado de trabalho, enfim, tirar ele da ociosidade, porque aquela velha frase, mente vazia, ensino do diabo. Então, se tem um jovem ocioso, sem ter o que fazer, o crime vai lá e capta ele. E nós não queremos isso, nós queremos jovens formados, com instrução, capacitados. E é um jovem que conseguiu vencer. Se eleita, como você pretende assegurar que as demandas e necessidades da comunidade surda sejam representadas e atendidas no âmbito legislativo municipal? De novo, aquilo que eu já havia falado. Incentivar tanto qualquer área do município de Fortaleza, incentivar os funcionários
incentivar as famílias, os jovens, todos no modo geral, incentivar para a aprendizagem da língua brasileira de sinais, né? E efetivar a lei que já existe, trazer ideias, propor ideias, aprovar ideias que forem propostas, capacitá-los, os surdos, né? Ter uma escola acessível, aumentar os centros e, como é que se diz? Fomentar ainda mais as instituições que existem voltadas para a acessibilidade no âmbito geral. Óbvio, a minha pauta principal é a comunidade surda, mas também não deixa de ser as outras deficiências, mas existem várias instituições que nós podemos sim aprimorá-las e elas passarem a receber tanto o surdo quanto o ouvinte. Isso é ser inclusão. Sem agregação, sem fazer agregação, sem fazer... Qual é a sua ideia para a real inclusão para PCDs? Essa pergunta vem do Teles Júnior. Do Teles Júnior. É o meu amigo Feijão. Bora lá. A real inclusão para PCDs. Inclusão para PCDs. Capacitá-los, como eu falei, capacitar. Pronto? Capacitá-los no mercado de trabalho. Nós temos a lei, né, dos PCDs, que as empresas elas têm que ofertar a quantidade de vagas para a pessoa surda. Recentemente nós tivemos almoço com a comunidade surda e o Capitão Wagner, sargento regional Ariadne Bittencourt, onde ali nós captamos algumas ideias, algumas falas deles sobre esse abandono, né, da comunidade no âmbito geral. Então, a principal queixa foi a profissão, né? Nem todos os lugares é preparado para receber a pessoa surda. Agora, as grandes empresas elas têm sim por obrigação. As grandes empresas elas têm sim por obrigação por conta da lei, mas foi preciso criar uma lei. Não veio de livre e espontânea vontade da população, não veio de um incentivo, teve que ser obrigatório para poder ser aceito. Não é isso que queremos. Existe, só que vamos aprimorar, fomentar e ampliar todos os âmbitos para que possam receber a pessoa da comunidade surda, o surdo, para trabalhar e capacitar ele e tanto os outros para receber e fazer essa junção, que isso, mais uma vez, é a inclusão. Qual meta ou projeto você considera a sua maior conquista pessoal ou profissional até hoje? Essa pergunta vem da Suelen Souza. Suelen Souza. A minha maior conquista pessoal ou profissional, pode ser dois? Pode ser um de cada? Pode sim. Pronto. A minha maior conquista pessoal foi quando o meu filho, na época ele tinha 7 anos, e ele se comunicou em Libras com a Verônica, que é uma colega minha que é surda. Então, assim, uma criança de 7 anos se comunicar em Libras, e é o legado que eu deixo para ele. Ele entende isso, ele sabe que ele precisa ser inclusivo para poder fazer os outros serem inclusivos também. Então, assim, quando eu vi meu filho se comunicando com a surda, com a Verônica, e eles lá conversando, então, assim, para mim foi uma das maiores realizações da minha vida, que foi ali que eu disse assim, ó, é isso que eu quero. Pronto? E que não seja só o meu filho, mas filho de todas as outras pessoas, porque para mim foi um motivo de orgulho ver isso. E profissional foi óbvio quando eu interpretei o presidente Bolsonaro em casa, literalmente, quando ele veio para o Conjunto Ceará. Então, ali, eu sou daqui, cresci aqui, interpretei o Bolsonaro aqui, já interpretei ele em alguns outros cantos, já interpretei outras personalidades da política, mas o presidente da República, aqui dentro de casa, literalmente, para mim foi uma das maiores realizações. Nem nos meus maiores sonhos eu ia imaginar que um dia
eu ia estar... Posso continuar? Pronto. Eu ia estar interpretando um presidente da República no bairro, porque aí no dia eu até fiquei muito emocionada, porque quando eu era criança eu assistia o horário eleitoral e eu ficava imitando o que o intérprete estava falando sem saber o que estava acontecendo. Ele fazia, eu fazia também. Na minha cabeça estava igual, mas era só ilusão. E eu queria ser aquela pessoa daquela janelinha. Eu queria ser aquela pessoa. Então eu cresci, passou toda a vida, tive outros sonhos, tive outras metas, outras realizações. E no final, chegar aquilo, veio assim um flashback todo na minha mente, veio toda aquela minha história. Eu estou em casa, representando o presidente da República no meu bairro. Para mim ali foi um dos maiores prazeres na minha vida e uma das maiores conquistas da minha vida profissional. Quais são as suas 3 principais qualidades de Bianca Dias? Essa pergunta é a mais difícil, sabe, né? Porque fala... não viu o final. Acompanha, sabe qual é a pergunta. Meu Deus. Aliás, vai correr aqui. Ó, a minha assessoria, viu? 3 maiores qualidades de Bianca Dias. Eu sou muito verdadeira. Muito verdadeira, muito verdadeira. Eu não consigo ir de contra aquilo que eu acredito. Não, gente, não. Eu sou muito verdadeira, leal. Verdadeira, leal. Eu me vejo uma pessoa esforçada. Eu me vejo. Óbvio, cada um tem sua história, tem sua trajetória, mas quando eu percebo, tudo que você leu aí no início, que eu vim na periferia, de pais separados, que por vezes eu dormia com fome, porque ou eu almoçava ou eu jantava. Por vezes eu via minha mãe dormir com fome, porque a janta dela era minha e da minha irmã. Então, assim, eu cresci na dificuldade extrema mesmo. Então, depois de toda essa minha trajetória, e a minha mãe sair para trabalhar e deixar eu e minha irmã trancada, só não vai abrir a porta para ninguém, isso no meio de uma periferia braba, pesada, que não era nem aqui, era em outro canto. E eu não me corrompi, não, Deus me livre, a minha mãe sempre me guiou no caminho certo, dentro da igreja, me ensinando os bons princípios, os bons costumes. E tudo bem que eu posso ser hoje muito mais, eu projeto minha vida muito mais futura, mas até o dia de hoje eu me vejo uma pessoa esforçada, batalhadora, eu me vejo isso, né? E eu acredito que todo mundo também se veja dessa forma, porque de onde eu vim até onde eu cheguei, para outras pessoas pode não ser nada, mas para mim é um motivo de muito orgulho, eu tenho certeza que para minha mãe também. Qual é o seu maior propósito, se vereadora? Propósito. Meu maior propósito é fazer valer tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu venho falando durante todo esse decorrer de pré-campanha até chegar ao último dia, né, que é o dia 6 de outubro. Então, meu maior propósito é esse, fazer valer a pena cada verdezinho que apertar lá quando aparecer a minha fotinha, fazer valer a pena cada pessoa que confia, que me leva, eu tenho uma pessoa para te apresentar, venho aqui em casa, é você vir me chamar para fazer aqui uma entrevista, é fazer valer a pena tudo isso, porque se nada na vida for com esse propósito, não vale a pena. Né? Se tudo for muito fácil, não vale a pena, tem que ser sofrido. Então, você tem que ter um propósito e fazer tudo isso valer a pena. E tem que ser sofrido para poder ser mais a vitória ser mais gostosa. E agora chegou a hora daquela pergunta que nem tá no roteiro, Tá mesmo, não. mas todo mundo sabe qual é, quem nos acompanha, né? Uma palavra que defina Bianca Dias. Gente, uma palavra. É de pegar de surpresa. É de pegar de surpresa? Porque é muito subjetivo, a gente se projeta para tanta coisa, a gente se vê como tantas formas, mas uma palavra que me define. Ai, Jesus, Ariadna, me ajuda. Eu acredito que fiel. Por quê? Por tudo aquilo que eu falei. Se não for para ser com propósito, se não for para fazer valer a pena, se não for para ser quem eu sou,
eu tenho que ser primeiro fiel a mim, fiel a Deus acima de todas as coisas e fiel a mim. Se eu não consigo ser fiel àquilo que eu acredito, leal àquilo que eu acredito, como eu vou passar a fidelidade para uma pessoa? Não vai. Foi essa a nossa entrevista com Bianca Dias. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite. E foi essa a nossa entrevista. Obrigado novamente. Tchau, gente. Assim. Assim.